Olá, pessoas. Nós vamos hoje corrigir a primeira atividade de redação que foi passada pelo Google Formulário, certo? Enviada ao grupo, que vocês teriam que marcar as alternativas corretas e enviar o formulário, ok? Lembrando, pessoal, que vocês não esqueçam nunca de colocar o nome completo de vocês e selecionar a turma correta, certo? Facilita na explicação, na hora de verificar qual turma você faz parte. Lê o texto sobre os gêneros de discurso e responda a atividade. Então, aqui nós temos um resumo bem prático sobre o que são os gêneros de discurso, à luz do que estudamos nos slides passados, né? Do que nós discutimos, né? Sobre o que são os gêneros de discurso. Então, eu vou ler bem rapidinho e depois nós vamos para as questões. Os gêneros de discurso: textos formais, textos informais, textos verbais, textos não verbais, texto visual, textos didáticos, poema, texto literário, texto de diferentes ramos do conhecimento, agindo de acordo com a necessidade comunicacional do falante. Então, tem vários tipos de textos, várias formas de texto, que vai agir de acordo com a necessidade comunicacional do falante. Então, eu vou utilizar cada tipo desse texto aqui na maneira que eu for falar, onde eu for falar. Esses tipos de texto constituem os chamados gêneros de discurso, ou gêneros textuais, e foram criados pelo ser humano para atender às determinadas necessidades de interação verbal. Então, a maneira que o homem evoluía, a maneira que o homem falava em sociedade, ele ia tendo essa necessidade de encaixar o tipo e a forma que fala. São os gêneros do discurso, ok? Partindo para as questões. Analise as frases abaixo e marque a que mais se encaixa na definição dos gêneros de discurso. Eu tenho a letra A: textos de diferentes ramos do conhecimento, agindo de acordo com a necessidade comunicacional do falante, certo? Quando eu vou para a letra A, que eu já tenho minhas respostas corretas aqui, que difere dos outros, né? Texto do mesmo tipo de conhecimento, a letra B, não, são diferentes. Dependendo de onde os falantes utilizam suas falas, os gêneros de discurso podem ser o que é verbal, eu não posso taxar como apenas um único gênero, são vários, diversos. Dependendo de onde os falantes utilizam suas falas, os gêneros de discurso podem ser taxados como um único gênero, que é o não verbal, certo? Aqui eu tenho o verbal e aqui o não verbal, que diferencia. Então, a única diferença. Então, a alternativa correta, letra A. São diferentes ramos do conhecimento, agindo de acordo com a necessidade comunicacional do falante. 2. Onde e quando e para quem eu utilizo mais os gêneros de discurso? Utilizo ele em sociedade, aqui é óbvio, né? Quando se fizer necessário a comunicação do falante, e geralmente direciona o discurso para uma pessoa ou várias, né? A alternativa correta, letra A. Eu não utilizo apenas em casa, não apenas na escola e não apenas na rua. Utilizo ele em comunidade, em sociedade. 3. De acordo com o texto abaixo, o gênero textual utilizado pelo autor é: a ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois está determinada quais são as demais ciências que devem ser estudadas nas polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade dos demais, e então essa finalidade pode ser o bem do homem. Está referindo-se ao que o texto lido agora? Uma propaganda, enciclopédia, texto didático ou texto de opinião? Veja que o autor está dando a opinião dele, né, Aristóteles, sobre a questão da ciência, né? Ele vai falar como uma questão da ciência política, certo? Então, ele está dando a opinião dele, texto de opinião. 4. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? Vamos ver a questão de gêneros textuais e tipologias de texto, tipos de texto, certo? Por exemplo, quando eu utilizo descrição
e narração, né? Eu já estou falando de uma forma mais ampla. E quando eu vou para gêneros, por exemplo, bula de remédio, propaganda, receita, eu estou sendo mais específica, certo? Então, no caso, a alternativa correta é a letra C. 5. Os gêneros textuais englobam também alguns gêneros orais. Geralmente, eles são considerados textos expositivos que possuem o intuito de expor alguma ideia. Das alternativas abaixo, se não faz parte dos gêneros orais, qual dessas não faz parte do gênero oral? Eu tenho uma entrevista, que é um gênero oral, né? Eu tenho uma palestra também. Eu tenho um seminário também, que é utilizado mais oral. E eu tenho a resenha, que seria a parte escrita. Então, o que não faz parte é a resenha. Ok? Qualquer dúvida, podem me chamar no